Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Professor, dando sequência às colunas anteriores, mais uma vez o senhor compartilha com os ouvintes da Rádio USP experiências recentes em equipamentos culturais em São Paulo. Qual é a instituição dessa vez? Pois é, Simone e ouvintes da Rádio USP. No último sábado, dia 24 de junho, meus alunos e eu visitamos o Museu Afro Brasil Emanuel Araújo, que ocupa todos os 11 mil metros quadrados de área construída do pavilhão Padre Manuel da Nóbrega, que por sua vez está inserido no conjunto arquitetônico modernista do Parque Ibirapuera. São 3 pavimentos abrigando espaços expositivos, área de atuação de educação e mediação cultural, reserva técnica, onde parte da coleção está alojada, e instalações administrativas, como também a Biblioteca Carolina Maria de Jesus e o Teatro Ruth de Souza. Trata-se de um museu contemporâneo, híbrido, múltiplo, como o próprio Emanuel expõe em um texto manifesto publicado no site do museu, denominado de Museu Afro Brasil, um conceito em perspectiva. Compartilho aqui com vocês algumas passagens deste importante documento. Abre aspas. O Museu Afro Brasil tem, pois, como missão fundamental a desconstrução de estereótipos, de imagens deturpadas e de expressões ambíguas sobre personagens e fatos históricos relativos ao negro, que fazem pairar sobre eles obscuras lendas que um imaginário perverso ainda hoje inspira e que agem silenciosamente sobre nossas cabeças, como uma guilhotina, prestes a entrar em ação a cada vez que se vislumbra alguma conquista que represente mudança ou reconhecimento da verdadeira contribuição do negro à cultura brasileira. E ele vai além. Este museu une história, memória, cultura e contemporaneidade, entrelaçando essas vertentes num só discurso, para narrar uma heróica saga africana desde antes da tragédia epopeia da escravidão até os nossos dias, incluindo todas as contribuições possíveis, os legados, participações, revoltas, gritos e sussurros que tiveram lugar no Brasil e no circuito das sociedades afro-atlânticas. Um museu que reflete uma herança na qual, como num espelho, o negro se reconhece, reforçando a autoestima de uma população excluída e com a identidade estilhaçada, e que busca, na reconstrução da autoimagem, a força para vencer os obstáculos à sua inclusão numa sociedade cujos fundamentos seus ancestrais nos legaram. Sobretudo, o Museu Afro Brasil é um museu contemporâneo, em que o negro de hoje pode se reconhecer, um museu que integra os anseios do negro jovem e pobre ao seu programa museológico, contribuindo para a sua formação educacional e artística, mas também para a formação intelectual e moral de negros e brancos cidadãos brasileiros em benefício das gerações que virão. Um museu capaz de colaborar na construção de um país mais justo e democrático, igualitário do ponto de vista social, aberto à pluralidade e ao reconhecimento da diversidade no plano cultural, mas também capaz de reatar os laços com a diáspora negra, promovendo trocas entre a tradição, a herança local e a inovação global. Professor, quais são os desafios atuais e futuros deste museu? Emanuel Araújo foi um ser múltiplo, híbrido, contemporâneo, como o museu que ele idealizou e desenvolveu e que nos deixou como seu grande legado. Emanuel foi um artista de vanguarda que, em um contexto branco e racista, viabilizou um empreendimento, um dispositivo crítico de importância singular para entendermos a formação cultural da nação brasileira. O desafio do museu, depois da morte de seu idealizador e timoneiro, é o de ampliar a participação coletiva daqueles que integram o legado afrodiaspórico no Brasil. Tornar-se, de fato, um museu interface, um museu participativo em constante transformação diante de uma realidade cruel, ambígua, injusta, desigual, preconceituosa que ainda impera neste país. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Martin Grossmann. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann.